Olá, bem-vindos a mais um Entre Mundos, o podcast feito para expandir a consciência. E hoje a gente vai mergulhar no universo que une ciência e espiritualidade. A gente vai falar sobre física quântica e de que forma ela pode ser usada para a materialização da nossa realidade e a cocriação consciente. Muito bem, é verdade. Temos então connosco aqui uma convidada muito especial. Eu vou usar aqui os meus recursos porque, afinal de contas, tenho que ler aqui. Muito bem. A nossa convidada é Alexandra Abranches, terapeuta e mentora de cocriação, que ajuda pessoas a prosperarem economicamente a partir da tecnologia da consciência. Bem-vinda, Alexandra, tecnologia da consciência, coisa espetacular. Que lindo, olha que tema tão lindo e ainda bem que eu estou cá hoje, então obrigada pelo convite, Obrigado. É maravilhoso, obrigada, muito obrigada. Deixa-me só, Pedro, fazer aí uma adenda economicamente para financeiramente. Eu ajudo as pessoas a prosperarem financeiramente, porque assim, vou prosperar economicamente, é uma coisa que a pessoa lá em casa ouve e diz assim, não, isto não é comigo, e financeiramente ela diz assim, se calhar é comigo. Eu quero falar com essa pessoa. Boa, fantástico. Seja muito bem-vinda, Alexandre. Que bom que você está aqui com a gente, né, para falar sobre esse assunto que é tão necessário, né, que exatamente te ajuda a trazer abundância para a nossa vida. Sim. E o que é exatamente a tecnologia da consciência? Então, vamos lá. A tecnologia da consciência, nós hoje falamos muito em tecnologia, falamos muito em inteligência artificial, falamos muito em tudo aquilo que está a acontecer no nosso mundo externo e, na verdade, no nosso mundo interno existe uma tecnologia de ponta que não foi inventada ontem, mas que é algo que já existe e sempre existiu. Nós temos uma tecnologia dentro de nós muito poderosa e que nós exploramos pouco. Então, a tecnologia da consciência basicamente é um conceito que vem sido desenvolvido por vários físicos, neurocientistas e tudo mais, que é uma perspectiva de que a nossa consciência, a energia que nos dá a forma, primeiramente, ela tem um modus operandi muito próprio e muito inteligente e, por si, faz muitas coisas. Então, a minha proposta é ajudar as pessoas a prosperarem através desta tecnologia. Muito bem. Olha, Alexandra, eu sei que nós falamos de coisas muito parecidas, né, de física quântica, já vieste dar uma aula para a nossa comunidade. Que foi tão boa. E foi muito obrigada boa. Também pelo convite. Havemos de repetir. E eu gostava que tu ajudasses aqui o nosso ouvinte, a pessoa lá em casa, a perceber o seguinte sobre a tua arte. Até que ponto é que nós temos mesmo controle sobre a nossa vida e sobre os nossos destinos, e se a lei da atração e a lei da manifestação, até que ponto é que ela vai? É tudo mesmo ou é só algumas coisas? Eu adoro essa pergunta. Então, vamos lá. O Fred Alan Wolf, que é um físico que nos anos 70 ele difundiu a ideia de que nós somos criadores da nossa realidade. Nós somos criadores da nossa realidade. Então, se nós somos criadores da nossa realidade, teoricamente, nós estamos a criar tudo aquilo que acontece connosco. Na minha perspectiva, na minha experiência, no meu empirismo e no meu estudo, aquilo que eu entendo é que existem várias coisas que estão criadas para nós e, na verdade, nós não criamos a nossa realidade. Nós sintonizamos, na verdade, com possibilidades que já existem. Então, nós somos criadores da nossa realidade. Pode ser uma grande mentira. Nós somos sintonizadores de possibilidades que já existem para a nossa vida e que a partir de um lugar de responsabilidade nós conseguimos mudar o canal como nós fazemos na televisão lá em casa. Olha, Alexandra, desculpa interromper e vou já sair do guião. Beatriz, desculpa, porque isto é um tema obviamente que me diz muito a respeito e eu não costumo fazer isto obviamente no podcast porque o espaço é do convidado e não é meu nem da Beatriz, mas neste caso deixa-me contribuir aqui com uma coisa que eu acho que é muito importante e quero mesmo partilhar contigo, isto é uma conversa, uma conversa aberta. E tu ensinas-me tanto? Eu obviamente que esta questão da lei da atração e há recentemente, tipo 3 dias, vivi uma coisa, uma coisa mais difícil e tal, na vida pessoal, não sei o quê, nada de especial, está resolvido, está a andar. Mas depois, nesta pergunta que tu fazes, disse assim, ok, eu sou o criador de tudo, como é que eu criei esta parvoíce na minha vida? Mas eu também sei a resposta, porque quando nós temos estas criações que nos levam
a um sítio, não é que tu tenhas criado a pessoa e o comportamento da pessoa, simplesmente tu precisas que essas coisas te ajudem a crescer, que te ajudem a tirar mais cá para fora uma energia que pode ser de justiça, de poder, de fé, de união, de compaixão, e é isto que às vezes as pessoas se calhar levam a acreditar que se calhar a lei de manifestação não é para todos e é só às vezes, não é? Porque depois não percebem o que é que um acontecimento difícil pode estar a ajudar, como às vezes até uma doença que te pode estar a ajudar a ultrapassar ou a crescer de alguma forma, ou a alinhar outra vez no plano de vida. Como é que tu vês isso? Então, eu vejo dessa mesma perspectiva que tu, e tenho um outro ângulo também, que é, muitas vezes nós criamos coisas que nós não queremos, não porque nós as tivéssemos criado com essa vontade ou com essa intenção, ou porque nós não olhamos para elas simplesmente. Às vezes nós estamos, por exemplo, eu trabalho com prosperidade financeira, então talvez vocês achem que eu passe 12 horas do meu dia a dizer eu sou rica. Não, eu passo muita parte do meu dia a agradecer o serviço que eu tenho, as pessoas que eu tenho para ajudar, a saúde dos meus filhos, a beleza dos meus filhos, a beleza da minha família, a beleza de cada canto da minha casa, e isso para mim é uma forma de criar ordem. Então, por conta de nós colocarmos o nosso olhar em algumas coisas, nós não estamos a colocar o olhar noutras coisas, e essas outras coisas estão-se a movimentar talvez para lados que não são os melhores para nós. E quando elas acontecem, às vezes é uma forma de nós colocarmos lá novamente os olhos e dizer, pois é, se calhar eu tenho que colocar também a minha energia na saúde, nas boas pessoas, nos bons amigos, nas boas oportunidades. E dar valor mais àquilo que se tem, né? Sim, sim, sim. Boa. E como é que a gente pode relacionar isso à física quântica, né? Porque as pessoas acham que é uma coisa muito distante e complexa. E você fala isso de uma forma muito simples, né? Muito fácil de acessar. Conta pra gente como é que as pessoas podem acessar isso de uma forma simples e no dia a dia. Então, primeiro relacionar este tema com a física quântica, que eu acho que foi a tua primeira questão. Para mim é uma coisa que é necessária, porque quando eu era miúda e quando este mundo se começou a mostrar para mim a minha questão estava com o olhar para a vida, porque se existia a filosofia, se existia a matemática, se existia a física, se existia... Todas as coisas eram tão perfeitas e elas cabiam umas nas outras, tudo o resto da história tinha que caber também dentro do molde, porque se tudo faz parte do mundo, não é? E se nós estamos todos a olhar para o mesmo mundo, como é que existiam coisas que podiam não encaixar umas com as outras? Então, todo o meu modelo de mundo, mesmo que tivesse a ver com Deus ou com a sorte ou outras coisas, também tinha que encaixar nesse mundo. Para mim sempre foi muito estranho olhar para o mesmo mundo e perguntar porque é que uns são católicos, porque é que outros são muçulmanos, porque é que outros são... E porque é que, ao olhar para a mesma coisa, tantas pessoas têm diversos contextos. Então, para mim, primeiro eu sou muito mental, e para mim o estudo era essencial, e hoje em dia eu entendo que muitas pessoas falam de física quântica e elas não fazem a menor ideia do que é que elas estão a falar, e quando nós falamos de física quântica nós falamos de uma ciência académica, nós falamos de física quântica é física, só que o nosso mundo ele está super baseado na física clássica, que é um modelo de mundo que é um pouco diferente da física quântica, e dentro da física quântica nós olhamos essas macro coisas, esse macro mundo, mas de uma perspectiva muito mais pequena. Nós olhamos para o átomo, nós olhamos para a molécula, nós olhamos para o micromundo, para aquilo que está debaixo de tudo o que é, e nós percebemos que afinal aquelas leis que eram tão rígidas ou inflexíveis ou newtonianas, cartesianas, é assim, pronto, é tão previsível, afinal não é assim. E nós somos feitos de matéria é energia, e energia é estudado pela física. Então nós precisamos nos encontrar como seres energéticos que possuem uma consciência. Essa consciência é um campo de energia, é um campo de informação, é um campo de frequência, e ele obedece a todas as leis da física. Então tudo aquilo que nós achamos que eu acho que é assim, eu acho que funciona assim, eu acho que a lei da atração funciona assim, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, não é sobre só aquilo que nós achamos, é a forma como a matéria na sua raiz funciona. Exato. Será que me fiz entender? Fizeste. Deixa-me acrescentar também para ajudar a esse ponto e depois para fazer aqui a próxima pergunta. Dentro daquilo que é das experiências mais conhecidas, tu também falas nisso, que é a experiência da dupla fenda,
o que é que nós temos ali? Nós temos que, quando nós não conhecemos para onde passou a micropartícula, ou se ela passou por uma fenda, pela outra, ou pelas duas, o resultado é a inexistência da matéria física. É como se tornasse uma onda, elas interferem uma na outra, parece que estão fora da matriz. De repente nós observamos pela qual a fenda, a partícula passa, e elas comportam-se como é suposto, que é como se elas dissessem: olha, estamos a ser observados, comportem-se como é suposto. É que eu gosto de fazer esta analogia, esta comparação, para as pessoas entendam que há aqui qualquer inteligência que está ali, mas a inteligência não está nas partículas, está no seguinte, que é: enquanto algo existe fora da minha consciência, eu não estou consciente de, ele não existe materializado, existe fora das leis do espaço-tempo. Quando eu observo pela qual das fendas passa, está dentro da minha consciência. Correto? O Amit Goswami diz que se uma árvore cair no meio de uma mata, quando ela, que primeiro, muito possivelmente ela não existe, muito possivelmente ela não caiu, e se ela caiu ela nem sequer fez barulho. Então assim, se alguém acha que percebe de física quântica, não percebe nada, porque é muito diferente da forma como nós pensamos. E daí que vem Einstein e diz: eu gosto de pensar, quando vir costas à Lua, ela está lá. Porque ele, ao debitar-se com esta dificuldade, mas o mundo só é materializável quando eu olhar para ele. Como um jogo de computador, não é? Tu viras e aquilo é renderizado por onde o boneco se vira. E nós imaginarmos a realidade física dessa forma é muito difícil. É. Mas também pode ser muito interessante, porque assim, por exemplo, quem tem filhos, eu tenho 3 filhos, quem tem filhos e quem é mãe tem esta tendência de: eu já o estou a ver a cair, eu já o estou a ver a estampar-se, eu já o estou a ver a chumbar no exame de matemática, eu já o estou a ver. E nós precisamos tomar consciência de que aquilo que nós estamos a ver, nós não somos observadores da realidade. Nós somos criadores da realidade também, nós participamos na experiência. É o querer para ver e não o ver para crer. Isso, São Tomé. Então, assim, partindo disso que você acabou de dizer, como é que a gente faz, como é que as pessoas podem aplicar isso no dia a dia, de uma forma prática? Ok, de uma forma prática. Então, querendo ser um bocadinho académica, porque para mim o estudo é importante, porque eu acho que hoje em dia nós trazemos às vezes muitas coisas como eu acho, como eu sei, como eu não sei o quê, então nós precisamos também de ir àquilo que é. E dentro da física quântica, aquilo que é, e os princípios básicos da física quântica, eles são 3. Existem 3 princípios dentro da física quântica que fazem com que a física quântica seja física quântica. Então, o primeiro é o princípio da não localidade. Tudo aquilo que nós estamos a viver, tudo aquilo que está a acontecer, está a ser criado num lugar a que os físicos chamam um não lugar. É o lugar que não existe. E este achado ele foi descoberto através de uma experiência também bem interessante, que eu agora, talvez para não me alongar, eu não vou explicá-la aqui, mas nós temos primeiro o princípio da não localidade, depois nós temos o princípio do salto quântico, que hoje tantas pessoas falam do salto quântico e vamos dar o salto quântico e é um salto quântico, e as pessoas também não fazem ideia o que é um salto quântico. O salto quântico é um movimento que acontece num átomo. Talvez para algumas pessoas que nos possam estar a ouvir, talvez não saibam o que é um átomo. Um átomo é uma partícula subatómica, que é aquilo que constrói toda a matéria. Nós temos pele, a nossa pele tem moléculas, todas essas moléculas são feitas de átomos. Átomos são conjuntos de prótons, nêutrons e eletrões. Então, este átomo tem os prótons e os nêutrons no centro e por fora uma camada de possibilidades que são eletrões. E este eletrão, ele está numa determinada camada eletrónica para ele ter aquela conformação energética, e quando ele muda de estado energético, ou seja, quando ele muda de forma, aquele eletrão tem que mudar de camada. O que acontece, que a física quântica explica, é que o eletrão não vai num caminho, não apanha um comboio, não vai para uma nova camada eletrónica. Ele simplesmente desaparece num lugar, desaparece, e aparece no outro. E isto, quem é da minha idade, eu sou de 87, então que havia os Power Rangers e conhecia o teletransporte, é mais ou menos isso que o átomo faz. Sim. É como o Power Ranger, ele vai lá, teletransporte e transporta-se para o outro lado e aparece noutro sítio. Isto é um salto quântico, e um salto quântico é uma coisa que acontece num determinado momento da nossa vida, ou seja, eu hoje estou doente, amanhã eu estou curada.
hoje eu estou numa situação financeira muito complicada, amanhã eu estou numa situação financeira totalmente diferente. Hoje eu estou numa sensação de corpo, de vitalidade, não tenho energia, não tenho apetite, não tenho... E amanhã eu estou, a vida é incrível. Então, isto é o salto quântico. E a outra característica é a hierarquia entrelaçada ou o entrelaçamento quântico, que é, talvez adaptando aqui à vida, é a forma como nós pensamos na história do ovo e da galinha. Quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, isto é um entrelaçamento quântico. Isto significa que nada vem sozinho, tudo acontece em comunhão com outras coisas. Todas as partículas têm irmãos e esses irmãos respondem àquilo que outros estão a fazer. Como é que nós aplicamos isto no dia-a-dia? Então, primeiro, nós precisamos de aprender a entrar dentro do espaço da não localidade. Depois, nós precisamos de entender que podemos investir num salto quântico, que o salto quântico acontece e que ele depende de nós, da nossa consciência e da frequência da luz que nós conseguimos meter lá dentro. E depois nós precisamos de perceber que nós não estamos sozinhos, não é só eu quero, eu faço, eu quero ganhar Euromilhões, há todo um mundo à nossa volta que faz com que isso se torne mais possível ou menos possível, porque nós estamos correlacionados com muitas coisas na nossa vida. Então, como é que nós aplicamos a física quântica na nossa vida? Assim, rapidamente, olhando para estes 3 pontos, eu acho que já pode ser uma boa entrada. Olha, Alexandra, nessa consciência que nós temos de criar a nossa realidade, e claro que eu aproveito para fazer aqui perguntas que eu sei que farias a mim, tu. mas que acho que vai clarificar as pessoas, né? Que são perguntas que eu acho que são muito importantes neste contexto. Então explica lá, o que é que as pessoas que existem na vida de alguém contribuem ou não para o teu processo de cocriação? Ou seja, tu consegues cocriar abundância se tiveres uma pessoa a viver na escassez ao teu lado todos os dias? Como é que tu te separas energeticamente, por exemplo, de um companheiro ou companheira que vive no oposto daquilo que tu queres manifestar? Tem que ir cada um para o seu caminho? É possível, não é possível? Ai, olha, adoro essa pergunta e já adoro porque talvez tu não queiras a resposta que eu te vou dar. Eu quero. Eu vou dizer, é possível sim com essa pessoa. E eu vejo muitas pessoas hoje, e muitos coaches sobretudo, e estava aí também muito na moda quando foi a Susana Torres e a história do Éder dizer, eu lembro-me porque vi uma conferência dela, ela disse, eu disse ao Éder para ele não falar mais com a mãe, porque a mãe era uma pessoa, era o Éder, não era? Sim, que era o coaching dela, ele disse, eu disse para ele não falar mais com a mãe, e de facto aquilo funcionou muito bem. Então assim, o nosso ambiente condiciona-nos, claro que o nosso ambiente nos condiciona, nós somos o nosso ambiente, não é? Se nós juntarmos uma solução salina a uma solução mais salobra, ou seja, uma solução de água e sal que tem uma outra solução de água e sal junta, o que é que vai acontecer naturalmente, pelas leis da física e da química, elas vão, as duas, misturar-se e elas vão ficar equivalentes. Isso acontece com o nosso ambiente, não é? Se eu estiver ao pé de uma pessoa inspiradora todos os dias, eu vou beber daquela inspiração. Se eu estiver com uma pessoa escassa todos os dias na minha vida, eu vou beber daquela escassez e daquela falta. Mas assim, eu vou me separar daquela pessoa? Na minha visão, e isto é o meu prisma, é a minha perspectiva, não. Nós precisamos de ser maiores que 3 coisas na nossa vida para nós co-criarmos aquilo que nós queremos. Do ambiente, do corpo e do tempo. Nós precisamos de ser maiores do que estas 3 coisas, porque o nosso ambiente nunca vai ser o ideal. Nunca vai ser o ideal. E eu sou casada, assim, tem os seus desafios, então não tem. Tem muitos desafios. Mas o meu marido é o território onde eu posso aplicar perdão, onde eu posso aplicar amor, onde eu posso aplicar criatividade para ter um casamento mais inteiro, mais íntegro, mais bonito, mais amoroso, mais respeitoso, mais. E eu aplicar a minha visão de abundância a algo que eventualmente precisa dessa água, que é algo que pode crescer também na minha vida. Então nós tendencialmente, e eu vejo por muitas pessoas que eu atendo, trazem-me essa questão, o meu marido é assim, a minha filha é assim, o meu filho é assim, ele é assim, mas nós precisamos de ser maiores do que o nosso ambiente, porque também é lá que nós vamos escolher pontos. Assim, cada vez que o Pedro, o meu marido, eventualmente me dá uma resposta que eu não gosto, ou que me deixa triste, e a seguir ele vem e diz-me assim, desculpa pela forma como eu falei. E eu, no outro dia, estava aos gritos na rua a dizer, és lindo, porque este homem antigamente não pedia desculpa, não pedia, e hoje ele faz isto, graças a Deus, graças ao caminho que nós fizemos juntos, graças a não virar as costas e não dizer, tu és negativo demais, tu és pessimista demais, o meu marido consegue ver o pior cenário
de tudo aquilo que está a acontecer. Ele aqui já fez uma Segunda Guerra Mundial e já está com os nervos porque ele já está a viver. É precavido, é a pessoa que olha... Isso! Mas esses fazem parte e ajudam. E são precisos! E ele é preciso na minha vida, porque ele é aquele que vai dizer, amor, olha, leva um casaco porque a seguir vai estar frio. E ele vai buscar o casaco para mim e eu não vou ter frio porque ele pensou nisso. Deixa-me contribuir aí com isso, porque tu disseste uma coisa, já temos aqui o nosso corte do podcast. Nós temos de ser maior que 3 coisas. Eu acho que isso é realmente muito interessante e vamos mesmo cortar essa parte para pôr nas nossas redes sociais, porque acho que isso é muito bonito. Mas deixa-me contribuir com esta questão ainda mais a fundo na física quântica, que tem a ver com a noção de realidades paralelas, não é? Porque tu tens as realidades paralelas e depois tens de perguntar assim, bom, em primeiro lugar, se tudo o que nós temos à nossa volta é reflexo do eu, mesmo as pessoas que nós achamos que não fazem parte, estão lá por uma razão. E no teu caso, há uma ferramenta que eu uso e que ensino, que é a roda dos reflexos. E tem a ver com o quê? Tem a ver com os equilíbrios. Tu tens um marido mais precavido porque deves ter exatamente o oposto. E vocês precisam de... Pois, mas esse oposto também é um desequilíbrio. Com certeza. Assumido da tua parte, gostas de ser assim. Então ele aparece para te equilibrar e para vocês terem o neutro em relação ao aspecto de ser precavido ou ser desligado. Porque depois nós não nos apercebemos, que achamos que a outra pessoa é que está no extremo, mas eu também estou. Não, eu também estou. E então... essa noção, quando nós começamos a olhar para o mundo assim, nós começamos a corrigir coisas e percebemos que as pessoas que nos aparecem não são para mandar embora, porque elas estão lá como um reflexo de equilíbrio energético que nos ajudam a evoluir para o centro, para o neutro, para o ponto zero da nossa existência. Nós estamos neutros em relação a tudo e a nada, porque a vida não tem significado, só tem o significado que eu lhe dou. E nesse aspecto, quando nós mudamos muito de vibração, há um conceito da física quântica, de realidades paralelas, que diz o seguinte: se tu mudares muito, a pessoa que está ao teu lado pode, de certa forma, copiar energeticamente e acabar por se mover para onde tu estás. Mas também pode acontecer, tu mudas tanto que mudas de planeta, de realidade paralela, onde existe uma outra versão dessa pessoa que não é propriamente a mesma do que aquela que estava a viver contigo. E eu gostava que tu desenvolvesses um bocadinho esta noção e este conceito. Olha, adorava desenvolver esse conceito, mas eu não tenho matéria para desenvolver esse conceito. Mas tu vês assim, vês diferente? Alguma vez pensaste dessa forma? Não, nunca pensei dessa forma. Aquilo que eu penso e a forma como eu ajo é entendendo que todas as escolhas que eu faço ao longo do meu caminho, elas vão criar futuros diferentes. Então, a cada momento, a cada escolha, a cada olhar, a cada ação, a cada pensamento, eu estou a criar uma possibilidade para mim. E eu estou a sintonizar-me com uma possibilidade dessas. Então, eu posso viver com o meu marido um casamento extraordinário, podemos ir dar a um sítio super feliz, manifestar a nossa visão de futuro que ainda hoje vai sendo alinhada, ou nós podemos ir explorar o pior de nós e tanto está lá todo o potencial, como está lá todo o bom potencial, como o mau potencial, se quisermos pôr as coisas em caixas. Boa, bonito. E você falou aqui, a gente falou o tempo todo do que a gente deve fazer, né? De como a gente cocria, mas o que a gente também não deve fazer, né? O que as pessoas fazem de errado e que acabam levando para uma linha do tempo que não é a ideal? Olha, essa pergunta é excelente neste momento, porque eu acho que neste momento nós estamos a viver um boom dentro da espiritualidade, dentro da lei da atração, dentro da lei da vibração, dentro de todos os temas que nós falamos. E eu acho que o povo está meio doido com isto. Então eu vejo muitas pessoas que estão muito filósofas, primeiro, com relação a todos estes temas, porque compram muitos cursos, leem muitos livros, aprendem muitas coisas, são levadas muitas vezes para um sentimento de superioridade em relação ao mundo, onde eu também já fui. Eu já cheguei a estes lugares todos. Eu já cheguei à ideia de que era tudo um mundo de glamour, que isto era só glamour, e esqueci-me de o servir. Eu também já fui achar que eu era maior do que as outras pessoas, porque dentro da minha cabeça eu achava mais do que elas e via mais do que elas e punha-me nesse lugar. Então eu já fui a esses lugares todos. E porque já fui, eu acho que isso é perigoso. E graças a Deus, rapidamente sempre tive as pessoas certas para me tirarem de lá, para eu passar o menos tempo possível naquele lugar e simplesmente servir para eu aprender. Então, o que é que eu vejo que as pessoas fazem hoje ou não devem fazer hoje? Primeiro, irem para o lugar da teoria. Nós precisamos de aprender a teoria, mas depois nós precisamos de perceber como é que aquilo vem para a prática. Então, ler livros, fazer cursos é tudo super. Agora, como é que eu vou trazer aquilo efetivamente para a minha vida? E trazer isso para ações muito claras para o dia-a-dia. Então, ações como, por exemplo, eu hoje na minha vida vejo que há um desafio de eu tirar um momento para o meu casamento, porque eu sou muito focada no meu trabalho, neste momento sou muito focada no meu servir, mas o casamento é ponto essencial e pilar da minha vida. Família para mim
é o valor da minha vida, família. Então, eu tirar um tempo para o meu casamento é muito importante para nutrir essa parte da minha vida, porque o casamento e a instituição, que é um sacramento católico, não é? O casamento é algo muito importante dentro da cocriação, porque ele é a nossa partícula dupla, ele é o nosso duplo, não é? Então, muitas vezes, conforme aquilo que nós estamos a viver no nosso relacionamento, nós estamos a viver no resto da nossa vida, mas porque nós estamos tão focados em colocar algumas coisas em plano e a sermos muito bons naquilo, acabamos por não fazer com que aquela teoria vire uma prática. Então, primeiro, sempre pegar em toda a teoria que nós aprendemos, em toda a filosofia que nós aprendemos, e não usar para tagarelar como um papagaio, mas usá-la para criar algo nas nossas vidas, primeiro. Depois eu acho que nós devemos manter o nosso espírito bondoso e inocente, de alguma forma, porque quando entramos em cocriação e, por exemplo, em prosperidade financeira, eu vou ser rica, eu vou ter isto, eu vou ter aquilo, eu vou fazer isto, eu vou... Uau! Às vezes nós acabamos por não nos estar a divertir no processo, não estarmos a ser leves no processo, temos demasiada vontade própria, não deixamos que a vida também crie para nós, e acabamos por não explorar um dos arquétipos, uma das faces de Deus da matriz, que é a bondade, e essa inocência, esse ser criança, e esse deixar com que as coisas sejam mais leves, mais fáceis ao longo do caminho, mais divertidas, é muito importante. O que não fazer mais... Dá-me uma ideia, O que mais Pedro. não fazer? O que mais não fazer, Pedro? Deixar-se perder nos pensamentos. Deixa-me dizer-te uma coisa para te ajudar também aqui depois a lembrar-se de algo mais neste, porque existe obviamente muitas coisas, que há um conceito que eu gosto muito. Quando as pessoas estão perdidas nos pensamentos, a resolver um problema, ou não conseguem solucionar o problema, ou porque, enfim, está ali a vibração negativa, vai tornando-se uma avalanche. E quando a pessoa entra nessa bola, aquilo é uma avalanche autêntica, ou seja, começou... E quando depois é muito grande, é muito difícil parar a avalanche lá em baixo da montanha. E há um conceito que eu gosto muito de explicar, que foi de Esther Hicks, que ela canaliza Abraham Hicks, não sei se conheces essa autora, essa pessoa. Não sigo, mas conheço. Mas ela, sim, e disse uma coisa muito gira que é, começa uma avalanche de algo positivo. Então, quando eu estou a passar por problemas, quando eu estou perdido nas dificuldades, vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, que te divirta por 5 segundos que seja, para desligares-te da vibração do problema. Quais são as estratégias que tu encontras ou que tu recomendas aos teus clientes para quando estão mesmo com a avalanche? Nós vinhamos a falar, eu e a Dio vinhamos a falar isso no caminho, porque esse momento de paragem é muito importante e ele está descrito dentro daquilo que é o processo de criatividade quântica. A criatividade é um processo quântico. Criatividade no sentido de nós criarmos algo, criarmos prosperidade financeira, criarmos mais amor na nossa vida, criarmos oportunidades, criarmos a resolução desse problema mesmo. Então, ele está dentro do processo da criatividade quântica, e o processo da criatividade quântica tem 4 etapas. Primeiro, a preparação, e a preparação é o momento em que essa pessoa está a pensar no problema, está ali, e à medida que ele vai entrando nesta energia, vai perdendo a clareza. E nós há um estudo de Andrew Newberg que é super, é muito interessante. Ele é um médico, ele estuda neuroteologia, então ele explica como é que o nosso cérebro se comporta olhando para diversas práticas dentro da teologia. Tem resultados bem interessantes. E ele diz que a clareza é de uma das 5 características que as pessoas identificam para estar a viver a sua espiritualidade. Então, essa falta de clareza, a pessoa vai-se começando a perder e vai começando a perder energia e indo para outros lugares. Quando ela faz a sua preparação, entra nesse estado, e a seguir ela precisa de ir para o estado de incubação, que é isso que a Esther Hicks diz, que então a pessoa que faça algo que a divirta. E a incubação é aquele momento em que, por exemplo, o Newton estava sentado debaixo de uma macieira, acho que esta história é mentira, pelo que sei, mas é uma história bastante difundida, e lhe caiu uma maçã em cima da cabeça. Ou quando o Arquimedes estava dentro da banheira e disse Eureka, quando ele descobriu a densidade do corpo ao entrar na água e a água a subir. E era um momento de quê? Era um momento de relaxamento, porque nós precisamos de
O professor Amit Goswami fala do, eu adoro este termo, que é o bidu, 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 parece o Scooby-Doo, não é? O bidu, que é o ser, fazer, ser, fazer, ser, fazer, é um momento de contração, descontração, contração, descontração, contração, descontração, e depois vem o insight exatamente nesse momento. Então a pessoa vai fazer algo que a relaxa, vai tomar um banho, vai para debaixo de uma macieira, vai correr, vai fazer burpees, vai fazer aquilo que ela quiser, e a seguir ela vai manifestar o resultado de todo aquele processo. Ou seja, em vez de procurar solucionar o problema ativamente na nossa mente, é ir-nos distrair à espera que a solução Vai jogar pádel. caia da macieira. Vai jogar pádel, vai fazer burpees, vai fazer exercício físico, que é uma ferramenta ótima, que salva vidas, ajuda a produzir dopamina, serotonina, aumenta o foco, ajuda a regular o sistema nervoso central, Então, até partindo disso que você acabou de falar, a gente percebe que algumas pessoas têm uma vida mais fluida, mais abundante e outras menos. Umas têm mais facilidade e outras menos. Você acha que algumas pessoas já têm isso intuitivamente, já praticam toda essa forma de agir e por isso conseguem ter mais abundância sem conhecer, né, todos esses conceitos? Sim, e eu acho que isso se aplica mesmo à espiritualidade. Eu vejo pessoas que nunca estudaram espiritualidade, nem têm religião, nem sei se elas acreditam em Deus ou não, ou se vivem em Deus. Para mim não é uma questão de acreditar, mas para as pessoas é uma questão de experienciar. E são incríveis pessoas, são pessoas que têm um coração limpo, são pessoas que têm a visão clara, são pessoas inspiradas, são pessoas de bons princípios, são pessoas que estão cheias de amor no coração, um espírito de ajuda, de serviço, e isso é algo que está dentro das células delas. Na verdade, porque elas nunca procuraram um significado para aquela experiência delas, mas elas vivem Deus. E Deus está debaixo de nós, Deus é vácuo, não é? Parece assim um bocado diminutivo, não é? Se nós chamarmos vácuo, Deus é vácuo, parece que ele é uma coisa qualquer. Só que essa coisa qualquer é só a inteligência que está debaixo de todas as nossas células, quer do microfone onde eu estou a falar, quer da mesa que está aqui, quer do chão que eu piso, quer da minha mão. A minha mão é feita de células epiteliais na minha pele. Eu dentro de cada uma dessas células encontro átomos, dentro dos átomos eu encontro protões, neutrões, eletrões, dentro do núcleo dos átomos encontro quarks, dentro dos quarks encontro cordas ou supercordas, consoante a teoria física, mergulho entre essas cordas ou supercordas e eu encontro o vácuo quântico, que está lá a ser estudado em Geneve, não é? É aquilo que permeia tudo e todos, é a matéria inteligente. E todos nós e todas as coisas estão permeadas por essa inteligência. Então, a nossa sabedoria, sabe? Nós temos sabedoria, nós não precisamos de livros. Os livros são para relembrar. Nós não precisamos de padres. Os padres são para guiar. Nós não precisamos de retiros. Os retiros são para nos dar tempo para aquilo que nós já temos dentro de nós. Nós precisamos de ouvir. E claro que há muitas tentações aqui, não é? Porque às vezes nós ouvimos e não estamos a ouvir nada de jeito. O bolo de chocolate é uma. Eu acho até que você pode dar um pouco do exemplo da sua infância, né? Que você era uma criança que cocriava, se você quiser falar um pouco sobre isso, né? Porque Sim. É uma coisa genuína em você. Hoje você veio trabalhar com isso e passar esse conhecimento para as pessoas, mas isso foi uma coisa genuína. Sim. Fala um pouco sobre esse início de você cocriar a sua vida e as coisas que você queria. Tá, que delícia esta conversa. Então, é isso mesmo, porque eu não sabia nada, mas eu sabia que havia uma inteligência muito maior, porque eu falava com ela e ela respondia-me. Eu olhava para as estrelas e eu pedia ao céu coisas para a minha vida. E às vezes era só para ter umas férias de verão, porque eu estava a ver que muito possivelmente naquele verão não ia haver férias. Então eu pedia às estrelas e o meu pai lá aparecia que tinha feito um negócio não sei o quê, que tinha vendido, eu, vamos ter férias este mês, uau, vamos ter férias este ano. E então muitas vezes, em miúda, sem saber nada, eu conseguia muitas coisas da minha vida, entre elas uma coisa bastante divertida que fala muito do espírito da criança, foi quando eu estava numas férias com os meus pais, talvez umas férias desejadas, na verdade não me lembro, e havia lá uma máquina, como é que se chamam aquelas máquinas que nós pomos dinheiro e sai, só me vem jukebox, não tem nada a ver, o meu pai que me chamava de jukebox, uma slot machine, estava lá uma slot machine. E eu passei ao lado daquela slot machine, aí eu senti uma alegria e vi aquelas moedas todas a cair e a fazer bling, 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 bling. Eu devia ter talvez 7, 8 anos. E na altura eu não podia jogar, não é? Nem sequer tinha dinheiro. Então eu consegui convencer a minha cunhada, a mulher do meu irmão, para ir comigo colocar uma moeda na máquina
porque eu sabia que eu ia ganhar. E ela levantou-se e foi lá, meteu a moeda, eu carreguei no botão com ela, com a mão dela por cima da minha, não é? Porque eu era pequenina, e a máquina começou a escorrer dinheiro, e a seguir eu fui contar o dinheiro todo com uma alegria tremenda. Mas o que é que me deu alegria? Foi o dinheiro? Não. O que me deu alegria foi aquela coisa do eu sei que isto vai acontecer, eu sei que isto vai acontecer, e aquilo de facto aconteceu. Olha só. E mais tarde, depois também com a minha própria história, descobri o poder que a nossa mente tem para me tirar de uma situação bem mais... Já agora com o dinheiro que ganhaste naquele dia? Olha, nem sequer me lembro, confesso, nem sequer me lembro, mas na altura devia ser aquilo, eu acho que estávamos em Espanha, deviam ser pesetas, ou eram 800 pesetas, não sei, deve ser muito dinheiro, mas foi assim qualquer coisa com 8. Pá, deixa-me contar uma história, 8, só porque é tão disruptiva para este podcast. Eu estava na universidade com um grupo de amigos e não tínhamos dinheiro para beber mais copos. Tínhamos tipo 5 ou 10 euros ou uma coisa qualquer. Fomos ao casino e disse, olha, vamos gastar no casino, pode ser que saia mais dinheiro para beber mais copos. Fomos lá, metemos o dinheiro, se ganhámos 40 euros, fomos gastar em copos. Boa! Pá, estás a ver, tipo, a solução criativa é que às vezes no meio da isso. descontração, mas isto tem uma ligação. É sobre alegria. É Sim, sobre alegria. Isto tem uma ligação para eu te fazer uma pergunta, que é, nós ali estávamos tão desligados da pressão de ter que acontecer, estávamos tão desapegados do resultado, não é? E agora eu pergunto, até que ponto é que quando nós tornamos adultos começamos a olhar para os resultados mais, não é? E começamos a ter muita pressão. E temos contas para pagar ao final do mês. O quão é importante é para ti, naquilo que tu ensinas, o estar desapegado do resultado? Muito importante, muito importante. E porquê? Para mim, o meu maior desafio. Para mim é o meu maior desafio. Sou mental, eu quero aquilo, eu sou uma hiper-realizadora, eu sou no fazer, eu sou dos resultados, eu meço o meu valor pelos resultados que eu tenho ainda. Mas eu estou em cura, eu estou em remissão. Então, porque é que é importante? É importante por conta de uma lei física, ou por conta de um efeito físico que se chama o efeito Zenão. O efeito Zenão é... Desculpa, se letra lá bem é Zenão? Zenão, com Z. Zenão? Escreve-se mesmo um Z com um não? Z-E-N-A-O. Ok, só para toda a gente perceber. Não, e não ouvi dessa forma, mas Zenão. Zenão, o efeito Zenão. O efeito Zenão é um efeito de congelamento que existe na física quântica. Então, já explicámos lá atrás, através da experiência da fenda dupla, o efeito do observador na matéria. Ou seja, nós não somos só observadores, nós somos criadores da experiência. E o nosso olhar condiciona os resultados. E atenção, o nosso olhar não é só o nosso olhar físico, porque quando os cientistas, na experiência da dupla fenda, colocaram uma câmara entre um anteparo e outro, eles não colocaram os olhos, eles colocaram uma câmara entre um lugar e outro. E essa câmara é a visão, tá? Então, se nós tivermos uma percepção, seja auditiva, seja aquilo que nós sabemos só com o nosso pensamento, nós estamos a observar. Se é um cheiro, nós estamos a observar. Tudo aquilo que nós damos conta, ou que temos percepção de, ou que queremos dar percepção de. Então, tudo aquilo onde nós colocamos a nossa percepção é uma forma de observar a realidade. Nós não observamos só, nós somos participantes. Então vamos trazer o efeito Zenão para um cenário simples, que é, por exemplo, pôr a água ao lume. Eu ponho a água ao lume num bico de fogão e ponho água ao lume no outro bico. E num dos tachos eu vou ficar assim, olhar para a água. Então, não ferves? Então, não ferves? Então, não ferves? Quantas vezes nós já demos conta na nossa vida, sim, mas o tempo não passa, o tempo não... Ai, 5 da tarde, eu só quero ir embora, eu quero que o meu trabalho acabe, mas isto não passa, mas isto não passa, mas isto não passa. E o tempo não passa. E não passa porquê? Porque eu não tiro os olhos de cima dele. E quando eu não tiro os olhos de cima de uma determinada coisa, e entenda-se olhos como filtro de percepção, essa coisa não muda de estado. É como uma substância radioativa. Se eu não colocar... Se eu colocar os meus olhos em cima daquilo, ela quer um decaimento atómico, porque pelo tempo, naturalmente, a partícula vai decair atomicamente, ela vai mudar de estado, só que porque eu não tiro dali o meu olhar, que é o efeito colapsador, eu congelo aquilo que está a acontecer ali. Então, nós precisamos de sair deste lugar de eu quero agora e já, e porque eu quero... Tira os olhos, simplesmente sabe que vai acontecer. Tem fé que vai acontecer. Fé afinal de contas é deixar que o universo faça o que tem a fazer. Isso, e que eu saia da equação. Eu faço a minha parte. Isso é o que você fala sobre co-criar como uma criança? Isso é co-criar como uma criança. Porque uma criança só se quer divertir. Eu vejo o meu filho é um co-criador absolutamente incrível. E ele quer tudo a toda a hora. Eu passo a vida a dizer, Miguel, pelo amor de Deus, o que é que nós vamos agradecer hoje? Que engraçado, o teu filho também é Miguel. É, Miguel, Maria e Marta, meus filhotes. MMM. MMM, uma empresa de sucesso. Meu MM. E ele
quer porque ele se quer divertir. Ele quer os cromos do não sei quê, porque eu, filho, não te vou comprar agora os cromos porque acabei de comprar agora não sei o quê. Mas ele chega da escola com os cromos, porque alguém lhes deu. Ai, porque eu quero umas chuteiras novas, não sei o quê. O pai diz, eu não lhe vou comprar, mas eu preciso ir à Decathlon ver só se há lá uma capa para a mota. No caminho veio com as chuteiras, ainda encontrou 20 euros no chão. Porquê? Porque ele tem um coração incrível, o Miguel é um ser humano incrível e ele é uma criança e só se quer divertir. A minha filha também tem uma forma de manifestar que é um bocadinho diferente, que ela massacra-me a cabeça até conseguir. Ai, mas o Miguel é assim, eu percebo isso nele. Ela ganha pela insistência, né? Ela vai manifestar, mas vai chatear o pai até eu vai dizer, não te posso ouvir, o que é que tu queres? Toma lá um açaí, massacra-me porque era um açaí que eu gosto todos os dias. Eu conheço essa história também. Mas pronto, é uma forma de manifestar. E a persistência e a resiliência são características que nós vamos ter que aprender a trabalhar. Sim. Então, para algumas pessoas, outras não, né? Olha, Alexandra, e já agora que estamos nessa nota, nós todos temos obviamente uma individualidade, né? E vamos ficar mestres de alguma coisa. Cá está, uns mais da resiliência, outros mais do dom da palavra, outros da simpatia, outros de simplesmente ser aquela pessoa que olha para as necessidades dos outros, né? Que há pessoas prestativas que depois até se esquecem delas. E a minha pergunta é, o que é que tu, Alexandra, a nível individual, achas que é a tua missão, ou seja, o teu tom e o que é que tu estás a desenvolver aqui na Terra em termos de características pessoais? Olha, Alguma vez pensaste nisso? Sim e não. Porque eu ia novamente levar isto para o termo académico e eu ia te dizer que eu estou a trabalhar a integridade, que é um dos arquétipos de Deus, assim como os médicos, né? Os médicos quando nós vamos entrar dentro do consultório eles querem nos pôr inteiros e é um pouco isso que eu faço na vida e é um pouco isso que eu tenho vindo a trabalhar, é trazer as pessoas para a inteireza. Eu dou mentoria que ajuda as pessoas a prosperar financeiramente através da tecnologia da consciência e os meus mentorados dizem muitas vezes, isto não é sobre dinheiro. Pois não. O dinheiro é a consequência. O dinheiro é a consequência, não é sobre dinheiro. Nunca foi, não é? Então eu sinto que venho muito trabalhar essa integridade, mas eu sinto também que estou num ponto na minha vida em que acho que estou a descobrir um novo eu e esse novo eu tem muito a ver com o colocar a minha voz no mundo, o criar algo novo. Surgiu agora também como um insight inspirado há muito pouco tempo de eu criar uma coisa minha com um nome meu, uma técnica que é a técnica que eu venho a aplicar e que é nova, e de registar, e isso para mim é tudo muito novo, porque eu nunca achei que fosse personagem principal. Eu sempre me senti um bocado personagem secundária na vida. E quando é que descobriste que eras afinal uma personagem principal? Há muito pouco tempo. É uma coisa muito recente. E foi por alguma coisa que aconteceu na tua vida? Eu acho que foi por conta da coragem que eu fui aplicando para ser empreendedora, para ser empresária, porque eu trabalhava para uma empresa gigante, uma que era das maiores 50, das maiores empresas do mundo, das maiores 50 empresas do mundo. Eu tive um trabalho incrível que eu amei, com uma missão linda, e eu saí porque o meu corpo, a minha alma gritava e dizia, pelo amor de Deus, minha querida, vai fazer só aquilo que tu tens que fazer, vai ajudar pessoas com aquilo que é o teu dom. Eu tinha uma vergonha gigante daquilo que eu fazia, não? Eu trabalhava com médicos, com enfermeiros, sim, eles se vissem aquilo que eu fazia iam me chamar louca. E eu tinha muito preconceito com isso. Só que a questão é que o meu corpo já não queria estar daquela forma. Eu tive um burnout, o meu corpo doía, eu enfiava-me debaixo de banhos de água gelada para conseguir ir assistir a cirurgias, eu ia com febre trabalhar, porque eu era a mulher guerreira que vestia a sua capa e ia fazer aquilo que precisava de fazer. E o meu corpo disse-me, Alexandra, chega. E aí eu fui a um médico, saí de baixa e comecei a perceber, eu preciso de fazer aquilo que eu tenho que fazer. E então eu tive que ter muita coragem para fazer aquilo que eu nunca pensei em fazer, porque eu nunca sonhei trabalhar por conta própria, nunca. Eu nunca sonhei ter um negócio meu, a Alexandra Abranches Limitada, nunca. Não tenho essa pretensão. Só que a questão é que é quase como se a vida me tivesse a dizer, meu amor, tens que fazer o que tens que fazer e tens que assumir o teu lugar. E eu fui trabalhando essa coragem, esse movimento que está muito relacionado com o servir, que está muito relacionado com o transbordar aquilo que eu vivi, aquilo que é a minha história, aquilo que eu estudei para ajudar outras pessoas e ficando nessa coragem eu fui começando a descobrir isso. Então foi através da descoberta foi fazendo esse caminho que eu percebi que se calhar eu preciso mesmo de colocar a minha voz no mundo e fazer aquilo que eu nunca pensei, nunca quis,
mas que precisa de acontecer. Você fala sobre prosperar financeiramente, né? Então, assim, esse assunto interessa muita gente, né? Porque muita gente passa por problemas financeiros, né? Então, assim, para uma pessoa que está passando por uma crise nesse momento, qual é a primeira ação que ela pode fazer para sair desse lugar? Assim, o que você sugere? Então, primeiro, se essa pessoa está em crise neste momento, e uma crise financeira, ela implica um estado de sobrevivência interno. Porque, assim, sem dinheiro, ou com vontade de fazer xixi, ou com vontade de comer, nós não conseguimos fazer nada na nossa vida, não é? Se tu estiveres a falar comigo, eu estiver com a bexiga cheia, eu não te vou conseguir ouvir com facilidade. Mas a falta de dinheiro também é uma consequência de algo que ainda não expandimos em nós. Certo Também. Ou não? Sim. Ou tu achas que a falta de dinheiro é algo que eu tenho que resolver para conseguir expandir, ou é no momento que eu expando que o universo me vai dar as soluções para eu depois ter dinheiro? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Mais uma vez, galinha ou ovo, onde é que começa primeiro? Exato. Trato primeiro de resolver o problema do dinheiro ou trabalho na expansão? Exatamente. Isso é a história também do copo, não é? Do copo que está sujo. Às vezes nós temos um copo com terra e nós queremos dar a catar a terra que está lá dentro. Deixa-me só ajudar-te nesta questão, porque eu sei que tu pensas nisso, que é o Bashar diz uma coisa muito interessante, que é, vocês humanos, que ele supostamente é uma entidade extraterrestre, né? Vocês humanos têm sempre esta coisa de pensar, é isto ou é aquilo? E nunca pensaram que é isto e é aquilo. Exatamente. São as duas coisas ao mesmo tempo. São as duas coisas ao mesmo tempo. Porque tu podes, cá está, tu podes melhorar tanto o teu corpo, que o teu corpo começa a estimular outros tipos de pensamentos, porque estás-te a sentir melhor, sentes-te mais confiante, e como és mais confiante, falas com mais confiança com as pessoas e abres portas na tua vida e de repente começas a ter mais sucesso. Ou também podes fechar os olhos e começar a imaginar que tens o sucesso, sentir a frequência do sucesso, e às tantas acabas por ter sucesso e depois vais para o ginásio porque já tens dinheiro para ir para o ginásio e depois começas a sentir melhor e o corpo melhora. Isso. Ou seja, é uma coisa muito E vais fazer amor com o teu marido ou com a tua mulher e de repente aparecem uns clientes novos e tu tiveste uma noite incrível. Tenho que dizer isso à minha mulher, por acaso, mais vezes. Quer dizer, eu estou a precisar de clientes. Hoje, por acaso, vou dizer, olha, sabes uma coisa, vamos precisar de mais clientes. Eu tenho muitos clientes que vêm ter comigo e... Depois de fazeres amor com o teu marido. Não. Há muitos clientes que vêm ter comigo, eu ensino-lhes algumas técnicas e eles dizem, já resolvemos aquele problema da nossa empresa ontem à noite. Então, é uma forma de resolver problemas. Boa. Então, essa pessoa que precisa de ajuda e que ela está numa crise, muito possivelmente ela está num estado de sobrevivência. Então, ela está num estado de criatura. Na vida, nós nos comportamos ou como criaturas ou como criadores. E como criaturas nós estamos a responder à vida, nós não estamos a criar nada, nós estamos a responder àquilo que já existe e nós estamos num espírito de sobrevivência. A sobrevivência é o fight, or flight, or freeze. Ou nós lutamos com a realidade, ou nós fugimos da realidade, ou nós congelamos. Mas nós estamos num estado bastante responsivo àquilo que é a vida e todos os dias nós entramos naquele sistema de resposta e no lugar de nós estarmos a crescer, nós estamos em estado de proteção e essa proteção é inclusivamente danosa para o nosso corpo, porque ele não faz evoluir nada no nosso corpo, porque ele está num estado de alerta onde pode morrer a qualquer momento. Então nós trancamos todos os nossos sistemas, inclusivamente a nossa inteligência, porque nós ficamos no modo de sobrevivência só, não é? Então, primeiro essa pessoa, ela precisa claramente de entender que ela tem que sair desse modo, que ninguém a vai salvar. Jesus não vai descer à terra, Jesus já desceu à terra, deixou cá conhecimento muito importante e ela vai precisar de salvar e pode contar com a ajuda de terapeutas, de amigos, de colegas, de familiares, mas essa pessoa vai ter que ir para um lugar de responsabilidade, de mudar o seu cenário, de se tornar responsável sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, perceber que tudo aquilo que está à sua volta foi ela que criou e não ir para um lugar de culpa. Ai, sou eu o culpado, realmente não é, os clientes desapareceram aqui da minha loja, sou eu o culpado. Não, tu não és o culpado, mas és o responsável e assim como criaste, podes descriar. Então, primeiramente, essa pessoa tem que sair do estado de criatura, tem que sair de um estado responsivo à vida, tem que sair do estado de sobrevivência. Então, como é que ela hoje conseguiria passar o seu dia, viver a sua vida a partir de um lugar onde ele consegue ver perspectiva, onde ele consegue ter uma perspectiva diferente daquilo que ele está a viver e olhar mais para esse cenário, deparar-se mais com esse cenário, pensar mais dentro desse cenário e menos naquilo que ele está a viver hoje. E depois, de facto, procurar o que é que há nele que não está em harmonia. E aí nós podemos ir para várias questões. Nós podemos ir para o medo, podemos ir para uma pessoa ansiosa, podemos ir para uma pessoa que tem
uma relação amorosa que não é feliz ou é desequilibrada. Podemos ir para uma pessoa que tem uma grande mágoa com mãe, com pai, uma pessoa que tem o coração cheio de tristeza, uma pessoa que não fez as pazes com o passado, continua lá atrás. Então, o que é que nela está desequilibrado? O que é que nela precisa de ser olhada? Porque o paradigma quântico é o paradigma do todo, é onde tudo é um. Não existe separação. Não, a minha prosperidade financeira, ela não vem só do meu trabalho. E nós fomos ensinados lá atrás que quanto mais eu faço, mais eu ganho. Trabalha para seres alguém. Trabalha para seres alguém, estuda para seres alguém. Estuda para seres alguém, que é uma frase muito. Tens que estudar muito, tens que trabalhar muito. É. Bom, estamos quase a terminar. Beatriz, vou-te deixar fazer a tua ou pergunta ou consideração final para eu depois terminar com eu acho que a gente podia terminar aqui fazendo alguma coisa prática. Tem algum exercício simples e prático que as pessoas podem fazer para estimular a cocriação? Tem. O que você pode sugerir para a gente fazer agora no estúdio para as pessoas fazerem em casa também? Sim, é um exercício que eu acho que não estimula. Posso usar a parte de trás dessa folha? Podes, claro. Eu acho que não estimula a cocriação, mas cria oportunidade para a pessoa fazer um exercício bem simples, porque se nos estiverem a ouvir no carro, eu acho que elas vão poder experimentar isto e elas vão poder fazer este exercício. Então, assim, todas as coisas que quem quer que seja que nos está a ouvir quer criar, já existem em algum lugar. Não é? Nós lá atrás dissemos que nós não queríamos nada, nós sintonizamos com possibilidades que já existem. Sim. Então vamos imaginar assim, temos a Vera que nos está a ouvir, e a Vera hoje trabalha numa empresa farmacêutica das 9 às 6 e ela gostaria muito de ter o seu negócio de massagista e viver financeiramente daquilo que ela ama, que é a massagem, e ela sente que ajuda as pessoas dessa forma. Essa possibilidade, esse quadro já existe em algum lugar, ele já está criado e a Vera já está lá a viver esta potencialidade futura. Só que aquilo que ela precisa de fazer é sintonizar-se com esse lugar. E nós sintonizamos através de vários canais dentro de nós. Qual é que é a proposta? É eu poder criar aqui um cenário que ele existe, ele vai ser criado por mim, e quem está lá em casa vai dizer assim, eu quero me sintonizar com aquilo que ela está ali a colocar. Então eu vou escrever aqui uma cor num papel, eu vou pedir aqui a quem estiver a filmar o podcast que não filme a folha, que é para a pessoa não ver qual é que é a cor que eu vou aqui escrever, e a pessoa que nos está a ouvir vai fazer aquilo que ela quiser, vai fechar os olhos, vai ouvir a sua intuição, vai pôr a mão no coração, vai simplesmente intencionar, eu quero sintonizar-me com a informação que a Alexandra colocou ali, eu quero sintonizar-me com esta cor, e ela vai dizer que cor é que eu escrevi aqui. E nós fazemos o mesmo exercício para nos sintonizarmos com uma possibilidade. Eu posso fazer isso aqui também? Podes fazer, com certeza. Então vamos sintonizar com o que você vai escrever. Isso. Tá. E tu escreves sem ninguém ver. É isso? Isso. Boa. Sintoniza aí, Beatriz. Sintoniza. Posso? Sim? Verde? Esperança? Gente! Para a câmara que eu posso mostrar. Para a tua, Uau! verde. Tá? Não foi combinado. Olha. Não, eu Não. juro que não foi combinado. Até porque Juro eu que não costumo foi pôr combinado. uma cor, só que como eu pus essa cor da última aula que eu dei, eu pensei, não, agora vou escolher outra. Boa, É isto, tudo fantástico. aquilo. E isto acontece de várias formas, tá? Isto acontece primeiro por conta da telepatia, porque o verde está na minha mente, eu estou a escrever verde, o verde está no papel e o verde já estava escrito no papel antes de eu vir para aqui. Tá? Então, por exemplo, visores remotos, que são pessoas que veem aquilo que já está feito, eles vão ao futuro ver o que é que lá está. E nós fazemos esse E a movimento pessoa sintonizou-se com com isso, essa né? possibilidade. Olha só. Exatamente. E eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a azul. Tudo que você me pergunta, eu vou pro azul, porque é uma cor Eu que costumo fala escrever comigo. Olha só. E hoje veio na hora, eu fechei o olho verde. Não tive dúvida. Olha que coisa, hein? E é sobre isto. A realidade que nós queremos criar, nós não podemos ter dúvida, nós precisamos ter fé. E fé é, eu adoro a definição de fé do Joe Dispenza, que é faith is knowing by heart. E no catolicismo ou na religião cristã, eles dizem que fé é Deus que nos dá. Porque é Deus que nos dá a visão, é o Vá que nos dá a visão. No dia em que eu saí da empresa de baixa, eu sabia, eu não vou voltar.
eu não vou voltar a trabalhar na empresa. Eu tomei uma decisão visceral, eu tive aquela fé. E o meu marido disse, estás louca, nós temos 3 filhos, como é que isso vai acontecer? Eu não sei como é que vai acontecer. Mas eu sei que vai acontecer. Então é preciso que nós tenhamos fé, e fé é a informação no nosso corpo que nós sabemos. Sim. Eu sei, como tu disseste, eu sei que é ver, não havia dúvidas, eu sei que é. E nós precisamos de ir para este lugar onde esta visão de futuro é inegociável para nós. O nosso corpo sabe, nós sabemos. Boa. Olha, então cabe-me a mim encerrar. Alexandra. É assim, temos sempre possibilidade de fazer mais um episódio contigo. Vamos embora. Mas sim, realmente não vamos deixar sempre as pessoas desejar por mais antes de as enjoarmos, porque nós estaríamos a conversar aqui muito tempo. 10 horas. Sim. E para te dizer que, antes de terminar, que há coisas que eu faço na minha vida que têm a ver com aquilo que me comunicam. Eu decido muito pouca coisa na minha vida. O pessoal às vezes não percebe isto. Então, mas como é que tu não decides as coisas? És empresário, tens uma empresa? Não, porque as pessoas aparecem-me e eu sinto uma ou outra. Ainda há pouco tempo tive um processo de contratação ali com o Miguel, que está ali, e apareceram 2 candidatos e o outro candidato excluiu-se de uma forma cómica. Eu disse, olha, está fácil, pronto, é este, e vou seguindo a vida assim, sem definir muito, percebes? E assim é com tudo o que faço, com os meus eventos, com tudo isso. Eu vou sentindo e vou sendo informado das coisas, das pessoas que eu convido para o podcast, dos eventos que faço. E por isso quero-te dizer que esta informação preparada para te dar aqui na hora, em cima, tipo assim de estalo, para ver a tua reação, tu vais ser uma das palestrantes do Spiritual Summit 2026. O que é que eu te disse em casa? Eu disse, o meu sonho agora é ir ao Spiritual Summit. Já era, Pedro. Olha, e vou te dizer, quando tu... Estou toda arrepiada. Obrigada, Pedro. Não, obrigada. E vou-te dizer, tu Obrigada. Antes de eu te convidar para a aula já eras, antes de eu te convidar para o podcast já eras, simplesmente não tinha comunicado, depois pensei, vou fazer uma partida. E eu disse à Beatriz, ela já é há muito tempo, porque eu vi os teus conteúdos e pronto, eles foram-me dizendo, está na hora dela ir. E depois tu fizeste a aula e foi a confirmação para o humano Pedro Frias, porque eles já me tinham dito que é, e eu disse, é mesmo. Tipo, depois vi a tua aula e disse, já estou a perceber porque é. E eles, tipo, não tinha dito. É assim que funciona, não é? Mas é mesmo assim que funciona. O lugar é teu por direito, não sou eu que estou a dar, acredita. Mas tu estás-me a dar a oportunidade e eu percebo perfeitamente o teu lugar, e nós precisamos muitas vezes nos colocar nesse lugar de só sermos veículo para que a vida aconteça através de nós. Eu sou o veículo do evento. Mas cabe-nos a nós, e por isso eu te quero agradecer, eu já te agradeci de outras formas com outras palavras, mas eu quero te agradecer por tu te permitires ser esse veículo, porque eu sei o quanto às vezes é desafiante estar nesse lugar, porque eu também faço esse trabalho, porque eu também estou humana. Sim. Pá, não porque é? Está no teu destino, e se está no teu destino és tu que tens que lá estar. Isso. E sei que vais fazer um ótimo trabalho, e portanto tens agora estes meses todos. Nervos. Tens estes meses todos para preparar uma boa palestra. Por isso, olha, com o convite que te deixes, que te deixei emocionada. Pedro. Muito obrigada pela oportunidade. Contente. Nada, porque nós precisamos de pessoas que nos deem a mão para nós podermos crescer, porque mais uma vez, sozinhos nós não somos e sobretudo nada. Pessoas como tu, como eu, como Beatriz, como todos os que estamos aqui, vivem para ajudar os outros. E eu tenho a certeza que as pessoas vão ser ajudadas por ti naquele dia, eu como tenho foram ajudadas neste podcast. Eu também tenho a certeza. Obrigado. E muito por obrigada. isso, meus amigos, queres dizer mais alguma coisa? Alexandra, muito obrigada pela sua presença. Se você quiser, deixa aqui também os seus contatos, a sua rede social, enfim. Sim, deixamos aqui na descrição do vídeo. Sim, é Alexandra Abranches Oficial, depois daquela aula. Boa. Não mais Enjoy Life Project. A alegria continua a ser importante, mas Alexandra Abranches Oficial. Okay, Alexandra Abranches muito obrigada. Boa. E assim nos despedimos de mais um podcast Entre Mundos, hoje com a Alexandra e sempre com a Beatriz. Até o próximo episódio. Obrigado. Até o próximo domingo, 22 horas. A gente espera vocês aqui. Até lá.